O milionário fica paralisado ao ouvir o menino negro dizer: "Não entre no carro." Um silêncio cortante dominava a rua quando o grito cortou o ar. "Não entre no carro!" A voz de João, um menino negro de apenas 6 anos, soou desesperada e firme, quebrando a calma da tarde. O homem ao volante, um milionário de sorriso conhecido e presença marcante, travou. Seus olhos arregalaram. O corpo congelou, como se aquela frase tivesse queimado sua alma. Uma sombra invisível, mas pesada, caiu sobre ele ali mesmo, no capô brilhante do carro preto. Mas o que aquele menino viu ali, naquele instante? Por que aquele aviso tão urgente? Ninguém conseguia entender. As pessoas se amontoavam nas calçadas, cochichando, olhando sem piscar para a cena que parecia saída de um filme misterioso. Um enigma vivo no meio do bairro. Um sussurro inquietante corria entre os curiosos. "Você viu o menino? Ele estava apavorado." Aquela frase parecia um presságio. No meio daquele caos silencioso, uma mulher entrou cambaleando na casa dos fundos. Era Mariana, jovem mãe, corpo frágil e rosto marcado por noites em claro. Ela desmaiara, sozinha, num tormento que ninguém fora capaz de interromper. Os fantasmas do passado dançavam em seus olhos, lembranças amargas e ciclos de manipulação, que tinham no irmão Lucas o carrasco cruel da sua alma. Ele, sempre rondando por perto, murmurava para ela palavras venenosas disfarçadas de amor. João, alarmado, viu a mãe desabar e, como um pequeno guerreiro, correu até Rafael, o pai biológico que jamais admitira a paternidade. Rafael, a sombra de uma vida cheia de arrependimentos, nunca acreditara ser digno desse papel. Mas ali, naquele instante de pura urgência, tudo mudou. A conexão entre eles reacendeu. Uma faísca de esperança em meio ao desespero. Mas a rua, a casa, o bairro, tudo parecia conspirar contra aquela recuperação. Lucas, como um vulto inquietante, não aceitava que a nova dinâmica se formasse, que Mariana respirasse livre e amasse sem correntes. Seus sussurros de vingança ainda pairavam no ar, ameaçando quebrar o delicado equilíbrio. Enquanto Mariana era levada para o hospital, Rafael tentava ser o rochedo, o abrigo para ela e João. Mas os demônios do passado o assaltavam à noite, e um segredo obscuro, uma verdade devastadora sobre Lucas, estava prestes a explodir, mudando tudo para sempre. E então, no ápice da tensão, o que aconteceu? A voz pequena de João, vibrante de medo, novamente invadiu a cena. "Não entre no carro!" O lugar congelou. O que será que aquele menino viu? Qual maldade se escondia atrás daquela frase? E com isso, qual destino aguardava Mariana, Rafael e João? Ninguém sabia. O ar ficou pesado. O futuro ficou incerto. A dúvida se espalhou como um veneno lento, e o que parecia um recomeço virou um desafio monstruoso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
O ar estava tão pesado que parecia que a visão de João ficou em câmera lenta. Aquela frase, "não entre no carro", reverberava como um eco sinistro em sua mente. A multidão em volta parecia mais distante, como se ele estivesse no centro de um tornado. O milionário, ainda paralisado, parecia um homem à beira de um abismo que não via. Foi então que Lucas, o irmão cruel de Mariana, surgiu da esquina. Ele não estava apenas a observar a cena. Sua expressão era a encarnação do ódio. Os olhares das pessoas mudaram. Um misto de temor e antecipação tomou conta. "O que ele está fazendo aqui?" sussurraram alguns, a voz tremendo de apreensão. João sentiu um frio na espinha. O homem que havia prometido proteção fazia parte do motivo do terror que se espalhava. Lucas se aproximou, seu semblante carregado de uma raiva contida e um sorriso torto que fazia seu coração acelerar. "E aí, João, o que você está fazendo? Tentando ser um herói?" Ele riu, mas havia algo de perturbador em sua risada. O menino hesitou, mas soltou a mão do pai, Rafael, que tentava segurá-lo. A conexão que uma vez parecia forte, agora se desfazia, envolta na incerteza do que estava por vir. "Você não deveria estar aqui!" João disparou, sua inocência se transformando em determinação. Ele apenas tinha 6 anos, mas seu instinto lhe dizia que aquela presença era uma ameaça. Rafael, percebendo a tensão crescente, tentou avançar, colocando-se entre os dois. "Lucas, saia daqui! Isso não te diz respeito." Mas Lucas apenas riu de novo, uma gargalhada fria que ecoou na tarde tranquila. "Ah, mas diz sim, Mariana está comigo." Sempre esteve. O estômago de Rafael revirou. Com aquelas palavras, tudo começou a fazer sentido. As noites de tormento de Mariana, as lembranças nebulosas que assombravam seu espírito e o comportamento obsessivo de Lucas. João, por sua vez, teve uma surpreendente revelação. Ele olhou no fundo dos olhos de Lucas e viu não apenas o irmão manipulador, mas o que restava de um garoto que não queria perder a mãe. "Você não vai machucar a minha mãe!" gritou, a voz firme, desafiando o destino. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A porta da casa dos fundos se abriu com um estrondo. Era Mariana, pálida e trêmula, mas com fogo nos olhos. Ela olhou para Lucas e, numa fração de segundo, o sentimento de impotência se transformou em um rugido feroz. "Chega, Lucas! É o recuo de você!" Sua voz ecoou como um trovão, desmantelando qualquer crença que Lucas tivesse de controle. Mas aquela força não veio sem preço. As palavras de Mariana ativaram uma fúria que Lucas não poderia conter. Ele avançou, como se a verdadeira face de seu caráter estivesse se revelando. "Você realmente acha que pode escapar de mim, irmã? Vou fazer de você um exemplo." E então ele arremessou algo em direção a Mariana. Um objeto que reluziu sob a luz do sol, antes de atingir o chão. O impacto, o terror, o grito de João ecoou na rua. Mas o que mais assustou foi o choque que percorreu a multidão. O que quer que Lucas tivesse lançado não era um objeto qualquer. Era um segredo guardado às 7 chaves. A revelação cataclísmica de quem ele realmente era. Uma conclusão obscura que poderia machucar a todos. Rafael, com o coração acelerado, não conseguia compreender como a situação tinha se transformado em um pesadelo palpável. O futuro era nebuloso e ele sentiu como se as sombras do passado finalmente tivessem vindo cobrar seu preço. "Mariana!" ele murmura, estendendo a mão, mas o que viria a seguir estava além da sua compreensão. E então, tudo o que restava era o eco de um momento que prometia mudar
tudo, uma verdade escondida, um laço que poderia destruir ou curar. A multidão estava paralisada, assim como o milionário, e as possibilidades estavam se desdobrando como um labirinto sem saída. O que acabara de acontecer poderia significar a queda de todos ou uma chance de renascimento. Mas lá no fundo, no coração de João, uma certeza surgia. Aquele grito, aquele momento, eram apenas o começo de uma tempestade. O que mais poderia acontecer? O impacto, o terror, o que quer que Lu... João, em estado de choque, olhou para o que caíra. Uma foto velha, amarelada, de Mariana e Lucas no dia do aniversário dele. Mas tinha algo mais, muito mais. Ao lado da foto, uma pequena caixa preta se escorregara, delicada e ameaçadora. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O que é isso? Por que ele tinha essa foto? As perguntas fervilhavam no ar, mas João não conseguia desviar o olhar. Seu coração pulsava rápido, como se estivesse em um filme de terror. Rafael também estava paralisado, sua mente processando o que acabara de acontecer. Mariana, ele sussurrou, a voz falhando. Lucas, percebendo a atenção voltada para ele, aproveitou o momento. Sim, Mariana, você sempre quis saber a verdade, não é? Seu sorriso enigmático confundia. Aqui está, vamos resolver isso. Na verdade, você conhece essa história muito bem. Ele se virou, desafiando a mãe. Ou você prefere que eu conte? Mariana hesitou. Medo e raiva misturavam-se em seu olhar. O que você está insinuando, Lucas? O tremor em sua voz era inegável, e uma força desconhecida parecia puxar a verdade para fora da escuridão. Então, Lucas se agachou, pegou a foto e a levantou como se fosse uma bandeira de guerra. Aqui, estamos todos juntos. Olhem para essa família. Vocês não veem? Sou eu, você e até o nosso pai. Ele olhou para João. Você não acha que sente falta de conhecer a verdade sobre sua família? Quem é seu verdadeiro pai? Corações pararam. A revelação penetrou como uma lâmina afiada. Papai, é? João gaguejou. Um nó se formou em sua garganta. Rafael olhou incrédulo, a sensação de terra se abrindo sob seus pés. As peças daquelas palavras começaram a se encaixar, mas ainda era uma confusão. Sim, João. Rafael não é seu pai. É apenas um intruso. Lucas soltou uma risada fria, o tipo que faz o estômago revirar. Seu verdadeiro pai está aqui. Sempre esteve, perdido no meio das mentiras que Mariana escondeu. O silêncio foi absoluto. João olhou para Mariana. Seus olhos cheios de perguntas. Que tristeza! O peso da verdade estava se acumulando. E Mariana, que sempre foi seu porto seguro, estava presa em seu próprio labirinto de segredos. Lucas, você não tente fazer isso. A voz de Mariana tremia com a pressão. Não é a hora certa! Mas Lucas estava decidido. Nunca é a hora certa. Se você realmente se importasse, já teria contado tudo. É hora de acabar com esses jogos. João merece saber a verdade. E quando Mariana, com lágrimas nos olhos, tentou avançar, Lucas disparou. Você não vai impedir. A verdade libertará todos nós e pode até acabar com você. A multidão prendeu a respiração. A tensão era palpável. O milionário, ainda paralisado, escutava como se estivesse assistindo a um filme aterrador. O cenário era surreal e todos queriam entender como a trama tinha se embrulhado em tal desespero. Num instante de fúria, Lucas arremessou a caixa para o chão.
O impacto foi explosivo. A tampa se abriu e dentro dela estava um conjunto de documentos, atestados, fotos e uma folha com assinaturas. Documentos que prometiam revirar a vida de todos ali. Rafael sentiu seu coração disparar. Aquela poderia ser a chave para tudo. Mariana, o que está acontecendo? Ele gritou, mas as palavras pareciam ecoar em um buraco sem fundo. O que estava escondido? Mariana olhou para a caixa. Seu rosto pálido, os olhos perdidos. A dor em seu peito agora parecia insuportável. Eu não quero que você saiba, não assim. Ela estava quebrando e todos os olhares se voltaram para ela. O vento soprou gelado e cada um sentiu o peso da verdade, prestes a pesar demais para ser ignorada. O que sairia daquela caixa poderia mudar tudo. A vida de João, de Mariana, de Rafael, tudo poderia se transformar em um jogo de dominó que nunca imaginavam. E enquanto a multidão murmurava e Lucas ria da sua aparente vitória, João sentiu a necessidade de se posicionar. Eu quero saber a verdade? Ele sussurrou, mais para si mesmo, mas todos ouviram. O ar estava pesado e juntos eles esperavam o desenrolar desse novo pesadelo que acabara de começar. O que mais seria revelado? E quem realmente eram aqueles que se chamavam de família? João olhou fixamente para a caixa preta, o coração disparando no peito. O ar estava pesado, a tensão quase palpável. Mariana, com lágrimas nos olhos, parecia presa em um labirinto de segredos. Lucas, com um sorriso torto, preenchia a cena com uma energia ruim. Ele estava prestes a rasgar o véu que cobria tudo. "É aí, João?" Lucas exclamou, rompendo o silêncio. "Quer saber de verdade? Sabe quem tá nesse documento?" Ele apontou para a caixa, os olhos brilhando de satisfação. "A verdade vai te surpreender. Prepare-se para um terremoto emocional." A multidão parecia congelada, sem conseguir desviar o olhar. Rafael, com a respiração entrecortada, começou a perceber que aqueles papéis podiam conter algo devastador. O que mais poderia haver? Ele achou que tudo o que sabia era seguro, mas a sensação de que estavam todos à beira de um colapso estava crescendo. Lucas, como um maestro de uma sinfonia sombria, se divertia com o momento. Ele pegou a foto antiga e a balançou, exibindo-a. "Olha só, veja como éramos felizes. Ou você está esperando que eu saiba como você realmente se sente, Mariana?" A provocação estava clara em seu tom e o ambiente fervilhava. "Pare!" Mariana gritou. Sua voz cortava a tensão, mas ao mesmo tempo fraquejava. Ela avançou, tentando tomar a caixa das mãos de Lucas, mas ele a desviou com facilidade, como se aquela disputa fosse um jogo cru. "Por que não confessa agora, mãe? Olhe todos, eles merecem saber." A pressão estava insuportável. João gritou, "Contem logo." Ele sentiu medo e angústia e queria entender o que estava escondido. Lucas soltou uma risada, cheia de desdém. "A verdade, João, é que você não é quem pensa que é." As palavras foram como um soco no estômago. O silêncio na rua se fez novamente, mas agora com um misto de expectativa e horror. Nesse instante, algo aconteceu. Uma explosão de luz e um estrondo. O carro, até então paralisado, começou a pegar fogo. Chamas dançando ferozmente em direção aos céus. O cheiro de queimado invadiu o ar. A multidão gritou em pânico e todos começaram a correr em direção às saídas. O caos agora tomava conta. "Meu Deus!" Rafael exclamou, sua mente voando para a cena. "João,
Afaste-se! Ele puxou o filho para trás, mas seu olhar estava fixo em Mariana. O que ela faria agora diante desse colapso? As chamas refletiam em seus olhos e o medo nos rostos de todos se intensificava. Lucas, no meio do pânico, gritou: "Isso é só o começo!" Parecia estar se divertindo com toda a confusão, como se controlasse os fios desse drama. De repente, uma mulher gritou: "Alguém está dentro do carro!" O alerta fez o coração de João parar. Ele olhou para a direção da gritaria e, embora estivesse paralisado de medo, sentiu uma onda de urgência. Ele sabia que precisava agir. Enquanto todos corriam e a fumaça começava a se espalhar, João se virou para Rafael. "Pai, precisamos ajudar." A determinação na voz do menino ecoou como um eco de coragem. Mas Rafael hesitou. "João, isso pode ser muito perigoso." Ele queria proteger seu filho, mas o instinto de salvar estava falando mais alto. "Se ajudem!" Mariana gritou agora, o desespero no olhar. Ela decidiu que não podia mais viver com aqueles segredos. As chamas aumentavam. E a caixa preta estava jogada ao lado do carro, quase um símbolo do que ainda estava oculto. A verdade precisa vir à tona agora, antes que seja tarde demais. "O que você quer dizer?" João perguntou confuso e apavorado. Mas Lucas apenas riu mais alto e as chamas pareciam dançar em sua expressão. Ouvindo as sirenes na distância, o que deveria ser um dia comum virou um pesadelo irreversível. O carro estava em chamas e a caixa contava um segredo que mantinha todos sob um jugo invisível. Enquanto o perigo se aproximava, até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? O que mais o futuro reservava agora que os caminhos estavam se cruzando em uma tragédia prestes a estourar, com o fogo tomando conta e a tensão no ar como uma corda prestes a romper. A única certeza era de que nenhum deles sairia ileso dessa. O que aconteceria agora? A resposta estava em um fogo apagável apenas pela verdade que ardia dentro deles. No instante em que o carro pegou fogo e as chamas dançavam em direção ao céu, uma onda de pânico e desespero tomou conta de todos. A multidão gritava em uníssono e os olhares se voltaram para o veículo em chá. "Alguém precisa entrar! Tem alguém lá dentro!" gritou uma mulher, o medo estampado em seu rosto. Foi um momento de caos. Rafael sentiu a adrenalina disparar. "João, fique perto de mim!" Ele puxou o filho para mais perto. Mas a determinação de João era mais forte que o pavor. "Pai, precisamos ajudar!" Ele achava que poderia ser o herói, como nas histórias que via. Mas então, uma figura familiar apareceu na multidão. Era Lucas, sorrindo, como se estivesse se divertindo com toda a cena. Ele parecia estar no controle, como se todas as peças se encaixassem em seu plano insidioso. "Viram? Isso é só o começo." Sua voz era uma provocação na corrente de tensão que pairava no ar. Com um sobressalto, João se virou. "O que mais você fez, Lucas? O que está acontecendo?" A raiva e o medo misturavam-se em sua voz. Mas Lucas apenas riu, um som frio e distorcido. Ele se aproximou da caixa preta, a única coisa imperturbável em meio ao incêndio. A verdade pode ser a sua salvação ou a sua condenação. Ele abriu a caixa, que parecia absorver toda a luz que a rodeava, e olhou para todos com um brilho de satisfação. De repente, algo começou a se mover dentro da caixa. João sentiu um frio na barriga. Ele piscou e, num piscar de olhos, viu uma forma humana. A caixa se iluminou com uma luz dourada e ergueu o que parecia ser um antigo álbum. Então, o que surgiu era uma foto, mas não uma foto qualquer. Era uma imagem de Lucas, Mariana e um homem que João nunca vira antes. A expressão de Mariana na foto era aterrorizante, como se visse algo que não podia acreditar. "Esse é o nosso pai!" Lucas gritou, segurando a foto aos céus. "E essa é a verdade que você tem que encarar." O murmúrio da multidão foi crescente.
todos claramente surpresos, mas nenhum estava preparado para o que viria a seguir. "Pare!" gritou Mariana, mas o grito dela ficou preso em sua garganta. O calor do fogo e a intensidade de suas emoções a prenderam. "Lucas, isso é loucura!" Mas Lucas prosseguiu, indiferente à dor e ao desespero da irmã. "Ele está vivo, Mariana! E está atrás de você e de João!" O efeito dessas palavras foi como uma bomba estourando no meio da multidão. Isso gerou um novo silêncio. Todo mundo olhou para Mariana, os olhares misturados com incredulidade e terror. João piscou, confuso. "Como assim, pai? O que está acontecendo?" Mariana, agora mais pálida que nunca, sentiu um baque emocional. "Como? Como você sabe disso?" Ela mal conseguiu pronunciar as palavras. Um pânico misturado a revelações percorreu seu corpo. "Você acha que eu não fiz meu dever de casa? O velho não só está vivo, mas está aqui. E agora seu segredo está prestes a ser revelado para todos." Lucas já estava em plena frenesi, e João, paralisado, suava em bicas. Ele sentia que a base de sua existência estava se desintegrando. A multidão se virou, e as chamas projetaram uma sombra. Um homem envolto em fumaça, emergindo da escuridão, seus olhos brilhando como brasas. "Pare de falar, Lucas! Você não sabe com quem está lidando." Com um tom firme que fez todos recuarem. O homem era familiar, mas João não conseguia colocar o dedo no que estava acontecendo. O que era tudo isso? Sentiu um nó na garganta. "Pai?" ele murmurou, com incredulidade. A verdade estava prestes a desmoronar em cima deles. O futuro deles! Todos estavam prestes a ser desvelados. As chamas atrás dele tingiam tudo de vermelho, e as palavras que estavam prestes a sair de seus lábios poderiam mudar tudo. Então, o que mais aconteceria a seguir? João sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. A verdade que ele tanto temia agora se tornando algo palpável, aterrador e, de alguma forma, libertador. João olhou fixamente para a figura emergente das chamas. O homem, envolto em fumaça, estava cada vez mais próximo, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia apagar tudo ao redor. O que era aquele brilho? A imagem, cada vez mais nítida na mente de João, clamava por respostas. "Você é meu pai." A voz dele tremia, cheia de uma esperança despedaçada. O homem respirou fundo, como se estivesse lutando contra as chamas e os segredos que queimavam por dentro. "Sim, João, mas não apenas isso." Ele se adiantou, gesticulando, as chamas dançando atrás dele, quase como se estivessem tentando desfraudar um aviso. "Eu sou a razão pela qual você nunca teve paz, a resposta para todos os seus pesadelos." Mariana gritou, chateada. "Não, você não pode estar aqui, não agora!" Ao mesmo tempo, a multidão retrocedeu, presa entre a incredulidade e a atração daquele momento carregado de mistério. As palavras do homem ecoavam como um trovão, e a tensão aumentava. Lucas, no entanto, não parecia abalado. "Você está atrasado, pai. O jogo já começou. Agora vamos ver quem realmente controla isso aqui." Ele riu, um riso frio, e a atmosfera tornou-se ainda mais tensa. A bravura de Lucas parecia se alimentar da confusão, e ele olhou para a caixa. "Os segredos estão prontos para virem à tona." "Segredos?" João repetiu, a curiosidade brotando em seu peito. "Que segredos?" A voz dele era quase um sussurro, mas a urgência estava lá. Rafael se aproximou, tentando se manter firme, mas suas mãos tremiam.
O peso do que estava prestes a ser revelado parecia insuportável. O seu avô, ele... O homem hesitou, como se a palavra fosse uma bomba. Ele está envolvido em algo muito pior do que você imagina. E Lucas não é quem você pensa que é. A nova revelação deslizou pelo ar e se espalhou como um fogo descontrolado. João piscou, se sentindo enjoado. O que você quer dizer? Lucas não é meu irmão? Lucas, que assim que ouviu a frase, interrompeu em um grito. Pare! Você não sabe do que está falando! Sua expressão de raiva irradiava uma verdade sombria. O sorriso que tinha desapareceu e a máscara de segurança que mantinha à frente se desfez. Rafael, agora com os ânimos à flor da pele, se adiantou. O que você está escondendo, Lucas? Se você não for quem diz ser, então quem é? O que você fez? A multidão estava hipnotizada, mas a tensão na fumaça e nas chamas era quase palpável. João, atormentado, virou-se para Mariana, que agora parecia um espectro. Mãe, o que você sabe? Então a mulher começou a soluçar, as lágrimas escorregando pelo rosto. Eu sempre soube que um dia isso viria à tona. Meu irmão, o seu tio, ele nunca foi normal. Em um instante a caixa preta, antes tão cheia de segredos, escorregou das mãos de Lucas, caindo ao chão com um estrondo. O impacto fez com que as fotos e documentos deslizassem, dispersando pelas chamas que avançavam. João sentiu o coração acelerar. Não! O que tem ali? O que você escondeu de mim? Naquele momento, Lucas simplesmente rugiu de fúria. Apenas um verdadeiro monstro. O que você vê aqui não é tudo. E com um movimento brusco, ele se virou e, como se estivesse em um ataque de desespero, correu em direção ao fogo. A multidão estava em pânico, gritos ecoando. E diante de todos, algo extraordinário aconteceu. Ao atravessar a linha de fogo, Lucas não parecia ser consumido pelas chamas. Em vez disso, ele parecia se transformar. Não! Gritou Mariana, o medo em sua voz, transformando-se em um desespero palpável. O que exatamente ele era? João estendeu a mão, mas as chamas crepitavam mais forte, engolindo o lugar em caos. A confusão reinava, e o que antes eram apenas segredos, agora se tornara uma verdade que corroía. E assim, na penumbra daquele incêndio, algo ainda mais profundo e sombrio se anunciava. A figura de Lucas se distendia, e a revelação pulsava a cada movimento dele, como se o mistério fosse mais do que todos poderiam suportar. Qual era o seu verdadeiro legado? E o que mais estava para ser revelado naquele momento apocalíptico? Em meio ao medo, a dúvida e as chamas, as respostas estavam no ar, e ninguém sabia o que o futuro guardava. O que mais seria revelado? A chama da verdade estava a poucos momentos de se tornar um inferno. João olhou fixamente para a figura emergente das chamas. O homem diante dele tinha olhos que brilhavam como fogo e um sorriso que misturava alegria e raiva. Ele não parecia se importar com o caos ao redor. Eu sou seu pai, João, disse o homem, sua voz firme, mas cheia de dor. Mas não sou quem você pensa que sou. As palavras da figura pareciam atravessar o ar pesado, cortando mais profundo que as chamas que crepitavam atrás dele. João sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você quer dizer? Como você pode ser meu pai? A incredulidade e o medo se misturavam em sua voz, como se estivesse acordando de um pesadelo. Mariana, com lágrimas nos olhos, avançou. Pare! Você não pode fazer isso agora! Mas a fúria e a determinação do homem
eram inabaláveis. A verdade precisa ser revelada, Mariana. Ele merece saber. Lucas, agora sem sua máscara de confiança, olhou assustado. Você está delirando! O que você sabe sobre mim, sobre nós? A raiva de Lucas, que antes parecia forte como aço, agora soava vazia. As chamas atrás dele refletiam a agitação em seus olhos, como se o fogo estivesse revelando verdades que ele não queria encarar. O homem respirou fundo e começou a contar uma história que parecia ter sido guardada a 7 chaves. Eu fui forçado a me afastar de vocês. Por causa de Lucas. Ele não é quem você pensa, João. Desde muito jovem, ele foi envolvido em coisas que você não pode imaginar. O seu verdadeiro sobrenome é diferente do que você sabe. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar das chamas. A multidão, presa entre a curiosidade e o horror, começou a se agitar. Rafael, que até então teve seu foco na segurança de João, se viu arrastado para a confusão. O que você está dizendo? Que o Lucas não é meu filho? Sua voz tinha uma mistura de raiva e preocupação. A figura sorriu tragicamente. Não, não é isso. Lucas é seu filho, mas ele carrega algo consigo. Uma herança que o faz ser diferente. Ele olhou para o chão. Algo que veio de mim e que influencia nossas vidas até hoje. João sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava? O que o homem quis dizer com herança? Olhou para Mariana, que estava pálida e desesperada. Mãe, por favor, me diga o que está acontecendo. Mas antes que ela pudesse responder, Lucas, enlouquecido, acabou gritando. Basta! Não vou deixar você destruir tudo o que nós construímos. E como se a revelação tivesse acionado um botão, Lucas se virou e começou a correr em direção ao carro, em chamas, a fumaça envolvendo-o. Lucas, não! Gritou Mariana. Mas já era tarde demais. Ele se lançou em direção à fumaça. E o que aconteceu em seguida fez todos prenderem a respiração. Uma explosão de luz e um som estrondoso e ensurdecedor preencheram o ar. João levou as mãos à cabeça, aturdido. No meio daquela loucura, o carro, em chamas, implodiu, e um brilho ofuscante iluminou a cena. Quando a fumaça finalmente se dissipou, algo se revelou no centro do caos. Um brilho intenso surgiu do local onde o carro havia estado. O brilho não era só o fogo. Ele emitia uma energia que parecia viva, pulsando no ritmo de corações acelerados. Todos encararam aquilo, sem saber se corriam ou se ficavam. João, com o coração na garganta, deu um passo à frente. O que foi isso? Murmurou. Então ele viu. Entre a fumaça e os destroços, havia um objeto, o que parecia ser uma pedra. Não qualquer pedra, mas uma relíquia que pulsava com a mesma luz. Uma espécie de energia mística. Ele se lembrou da caixa que Lucas tinha deixado para trás, e um nó se formou em sua garganta. Aquela luz era um sinal. Mas de quê? Por um instante a verdade parecia se alinhar. Os segredos estavam se entrelaçando com o presente, e a conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. Mas no fundo, João sabia que uma escolha precisava ser feita. O que os segredos de Lucas significavam? Como tudo isso se conectava àquela relíquia? E assim, nesse momento caótico, com todas as vidas em jogo, a escolha se tornou mais do que um desejo. João estava prestes a tomar a decisão que poderia mudar tudo.
A verdadeira demonstração de força estava a poucos passos de distância. Mas a questão era, até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? O brilho da pedra chamava, e a resposta estava mais próxima do que ele imaginava. João olhou fixamente para a pedra que brilhava à sua frente. A intensidade da luz era quase hipnótica, e a sensação de urgência no ar crescia a cada segundo. Ele tinha que decidir, mas a ansiedade o paralisava. O que aquele brilho significava? O que mais ele poderia descobrir? Ari, seu pai, observava tudo de longe, o rosto marcado pela incerteza. E naquele clima de tensão, um gueto rasgou o ar. Cuidado! Era Mariana, que, com o coração disparado, se atirou para a frente. João, não se aproxime! O desespero estava estampado em seu rosto. Mas antes que ele pudesse se mover, Lucas fez um gesto abrupto e pegou a pedra. Você não deveria tocar nela! O ambiente ficou em silêncio. Como se o tempo tivesse parado. Lucas estava com os olhos arregalados e a pedra pulsava em suas mãos. Você não entende o que isso é. É a conexão com tudo. Sua voz soava furtiva, como se ele estivesse revelando um segredo absurdo. Foi então que, na confusão, alguém apareceu atrás deles. Uma mulher emergiu da fumaça. Seu rosto era familiar, mas João não conseguia lembrar de onde a conhecia. Ela tinha uma aura de tristeza e poder. Chega, Lucas! Você não pode continuar assim. O tom dela era firme, mas havia uma tristeza intensa refletida em seus olhos. A verdade não vai salvar vocês. Todos olharam para ela boquiabertos. Mariana deu um passo adiante. O que você está fazendo aqui, Clarice? As palavras saíram como um sussurro. João sentiu um nó na garganta e a atmosfera estava carregada de tensão. Quem era aquela mulher? Por que ela parecia saber tanto? Clarice olhou para os três, como se estivesse avaliando cada um. Vocês não compreendem o que estão prestes a enfrentar. Essa pedra não é uma simples relíquia. É uma ligação com um passado sombrio. O desespero nas palavras dela ecoou no coração de todos. Lucas a interrompeu. Cala a boca. Você não sabe do que está falando. Mas em vez de se calar, Clarice deu um passo à frente, evidenciando um brilho em seus próprios olhos. Eu sei demais do que você pode imaginar, Lucas. Eu sei quem você realmente é. O silêncio ficou mais pesado ainda. Todos estavam paralisados. Você não é apenas meu irmão, você é... E nesse momento, a voz dela se quebrou, quase como se estivesse prestes a desmoronar. Você é fruto de algo muito mais sombrio. As palavras dela pairavam no ar como um aviso fatal. João se sentiu enjoado. O que isso significava? Ele olhou para Lucas em busca de respostas, mas o rosto do irmão estava repleto de raiva. Parada, Clarice! Você não sabe o que está dizendo! Sua voz ficou um rugido, ecoando com uma frustração palpável. Mas Clarice não recuou. Eu sei sim, Lucas. E você não pode mais esconder isso de nós. Você tem que encarar a verdade antes que seja tarde demais. Ela olhou para João, e algo na expressão dela o acertou como um golpe direto. Você é o único que pode interromper a maldição, João. Ouvindo tudo aquilo, um misto de confusão e pavor tomou conta de João. Ele não tinha ideia do que isso significava, mas sabia que toda a sua vida até aquele momento tinha sido moldada por segredos e mentiras. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Não, Clarice, nunca! Não deixe que eles ouçam isso. E no mesmo instante em que os ânimos se acirravam, um estrondoso clarão surgiu da pedra nas mãos de Lucas. A luz que emanava dela se intensificou, fazendo todos recuarem. O que está acontecendo? Gritou Rafael, o pai, parecendo completamente perdido. Com um movimento abrupto, Lucas deixou a pedra escapar das mãos. Ela caiu no chão
e com um impacto ensurdecedor se quebrou, liberando uma onda de energia que parecia arrastar tudo consigo. As chamas ao redor da cena começaram a se distorcer, e a multidão ficou em pânico. Joel sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que você fez?" gritou Mariana. Mas era tarde demais. O mistério finalmente havia sido revelado. E a verdade, uma vez solta, transformou tudo ao seu redor. Uma nova forma começou a emergir das chamas. E com ela, as respostas para tantas perguntas. Mas no meio do caos, João percebeu: o que quer que você viesse a ser, nada seria como antes. O presente, o passado e seu futuro estavam interligados por um fio invisível, prestes a se romper. A única certeza naquele instante brutal era que as revelações que se desdobravam mudariam tudo para sempre. E ele precisava descobrir o que cada um deles realmente significava, antes que fosse tarde demais. O momento parecia congelado. A luz da pedra iluminava tudo ao redor, enquanto as chamas dançavam como espectros enlouquecidos. O impacto da revelação de Clarice ainda ecoava nos ouvidos de João. Sua cabeça girava, e por um instante, tudo o que conseguia ver era aquele brilho intenso, ofuscante. Mas, enquanto a energia pulsava, algo inesperado aconteceu. A pedra começou a vibrar com força, e um som agudo preencheu o ar, como se estivesse respondendo à pressão das emoções. "O que está acontecendo?" gritou Mariana, seu rosto pálido cheio de pânico. Mas antes que alguém pudesse responder, uma fissura negra se abriu no chão, bem abaixo da pedra. Era como se a terra estivesse se partindo, como se um buraco profundo e sem fim estivesse surgindo, engolindo tudo ao seu redor. "Cuidado!" João gritou. Mas sua voz era apenas um eco em meio ao pânico que se espalhava. Lucas, com a pedra nas mãos, não percebeu que o buraco se alargava. As chamas da explosão agora pareciam pequenas em comparação ao abismo que surgia. E, em questão de segundos, aquele brilho se intensificou e, em uma explosão de luz, Lucas desapareceu. João sentiu um aperto no peito. Ele havia perdido o irmão, mas uma nova presença começou a se manifestar. Uma sombra surgiu do buraco. Uma forma indistinta. Era como se o próprio passado estivesse voltando para os confrontar. O ar estava carregado de tensão e todos prenderam a respiração, hesitando em dar um passo à frente. Com um movimento rápido, a figura se materializou, revelando um rosto que João nunca esperaria ver. Era seu avô, mas não apenas isso. O homem estava ferido, como se o tempo tivesse sido cruel a ele. A expressão em seu olhar era de dor e arrependimento. "João, ele murmurou, a voz rouca. "Eu voltei para te proteger." O impacto das palavras era avassalador. A realidade que João conhecia estava se desmanchando. O que ele estava ouvindo? Seu avô? Mas como isso era possível? As histórias que sua mãe contava pareciam-se peças de um quebra-cabeça distorcido. Você está vivo?" perguntou João, mal conseguindo processar o que estava acontecendo. A multidão estava congelada, uma mistura de curiosidade e espanto nos rostos. Mariana estava em choque, os olhos arregalados, sem saber se deveria se aproximar ou recuar. "Eu fiz escolhas erradas, João", o avô disse, a dor visível em cada palavra.
Mas o que Lucas fez à pedra? Tudo isso está ligado a um legado de sombras. É a conexão com o que realmente somos. Ele se virou para Clarice. E você? Por que não me avisou? Mas, antes que Clarice pudesse responder, o buraco se expandiu ainda mais. E uma onda de energia negra começou a brotar. O tempo parecia correr, e as chamas agora dançavam de forma frenética em volta deles. Deixem-nos em paz! Gritou Mariana. Mas o terror estava se espalhando, e as raízes do passado começavam a emergir. Não, escutem! O avô, com uma força inesperada, ergueu as mãos. Uma luz emana dele, e a energia pulsante da pedra começou a ressoar, como um sinal de que ainda havia esperança. Contem a verdade, antes que tudo desmorone. E com suas palavras, a atmosfera virou. O buraco no chão não era apenas um abismo, era uma porta para verdades que eles nunca imaginariam. Vocês são mais fortes do que pensam. A força vem da verdade. O desespero dos próprios segredos começou a se revelar, mas no olho do furacão, uma nova figura começou a surgir. Uma criatura envolta em sombras, o verdadeiro terror. Ela deslizou pelo buraco, seus olhos em brasa, encarando todos com uma promessa de destruição. E nesse momento, a realidade se despedaçou. João, escolha! Gritou Clarice, enquanto a multidão entrava em pânico. Agora tudo estava em jogo. O que realmente eram uns para os outros? E quando a linha entre o bem e o mal se tornava tão tênue, até onde estavam dispostos a ir para salvar a si mesmos? A batalha pela verdade tinha começado, mas o que mais estava prestes a ser revelado? O futuro de todos estava à beira de um colapso absoluto. O clima estava insuportável. A energia pulsante da pedra iluminava tudo, misturando-se com as chamas que se contorciam ao fundo. João olhava para o avô, tentando entender o que as palavras dele realmente significavam. O que você quer dizer com sombra? Sua voz era quase um sussurro, cheia de medo e curiosidade. As sombras que cercam a nossa família, o avô respondeu, seu olhar firme. São segredos que têm um preço. Lucas é... Ele hesitou, como se aquelas palavras fossem armas. Lucas é o produto de escolhas ruins, mas também é parte de quem somos. Ele tem um legado que não pode escapar. Mariana estava aos prantos, o coração despedaçado. Como você pode dizer isso? Ele é seu filho, você não pode. Mas o avô ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu não estava aqui para protegê-los, mas agora é hora de enfrentarmos a verdade juntos. A força não está em esconder o que somos, mas em aceitar, afirmou ele, seus olhos se voltando para a criatura que começava a surgir das chamas. A sombra se tornava mais clara, e todos podiam sentir a presença dela, um presságio de algo aterrador. Levante-se, todos vocês, a verdade está perto. O avô continuou, sua voz ressoando com uma força inesperada. E naquele momento, Clarice deu um passo à frente. É hora de parar, Lucas. Olha ao seu redor. A tensão na multidão crescia e o medo estava no ar. Mas havia também uma semente de coragem começando a brotar. No momento que você tocou a pedra, você despertou algo que não pode lhe controlar. Clarice gritou, sua voz intensa. Liberte-se de tudo isso, Lucas! Lucas hesitou. Sua expressão de raiva apresentou uma fraqueza, e ele olhou para a pedra em seu bolso que ainda emitia aquele brilho. No fundo, uma luta interna se travava. A sombra, que já parecia bastante próxima, parecia absorver a dúvida dele. E quando tudo parecia perdido, João decidiu agir. Você é meu irmão, Lucas! Gritou ele.
Sua voz era forte, cheia de emoção. Havia amor entre nós antes de tudo isso, e precisamos lutar juntos contra essa sombra. E naquele exato momento, algo extraordinário aconteceu. A criatura que emergia se deteve, como se as palavras de João tivessem ecoado em sua essência. A luz da pedra brilhou intensamente, e João estendeu a mão, sentindo a calorosa energia pulsando. Todos nós temos a capacidade de mudar, ele afirmou, olhando para Lucas. Vamos deixar o passado para trás, juntos. Se você deixar esta sombra te dominar, tudo o que amamos vai desaparecer. Com suas palavras, a atmosfera tornou-se mais leve e a sombra vacilou. Lucas respirou fundo. O reconhecimento brilhou em seus olhos. Eu não quero ser isso! Ele gritou, a vulnerabilidade exposta nas palavras. Quero saber quem eu sou de verdade. A sombra hesitou e a multidão começou a se mover lentamente para a frente, formando um círculo ao redor deles. Vamos unir forças, o avô disse, estendendo a mão, e todos ao redor imitaram o gesto. Sejamos mais fortes juntos! E com isso, como um só corpo, eles se uniram, fortalecendo o vínculo entre eles. A figura sombria hesitou mais uma vez, como se a luz da união deles estivesse repelindo a escuridão. Chega! A sombra gritou, mas a vontade deles era inabalável, e com um último grito de desespero, a sombra começou a desvanecer. Um silêncio carregado de alívio tomou conta do lugar. O avô estava radiante e Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente caiu aos braços de João, a respiração pesada. Obrigado, irmão, sussurrou. E assim, eles confrontaram a verdade juntos, lado a lado. João olhou para a pedra quebrada, agora um monte de fragmentos brilhantes espalhados ao redor. É hora de novos começos, ele murmurou, enquanto um novo amanhecer começava a se desenhar no céu. E no meio de tudo isso, uma mensagem ecoou na mente de todos. A força da verdade sempre prevalece. Esse era o verdadeiro legado que eles deixariam para as próximas gerações. Mas um novo mistério começava. O que mais a vida guardava para eles? Então, enquanto o sol surgia, uma sensação de esperança tomava conta de todos ali. Mas e você, amigo? O que você achou do desfecho? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas narrativas continuem. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é o que mantém essa comunidade viva.